1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler só os versículos 3 até os 5, queridos, tá bom? Eu já ministrei os 2 primeiros versículos na semana passada e eu vou dar sequência nesse texto. Eu vou ler o texto, eu vou fazer uma pequena recapitulação a respeito daquilo que eu ministrei a semana passada, tá bom? E aí a gente segue hoje para ver até onde que dá para ir, tá bom? Então o texto diz assim, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Vamos fechar os olhos mais uma vez, querido? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós nos apresentamos a Ti em oração, Senhor, e pedimos, e clamamos, suplicamos, na verdade, que o Senhor fale ao nosso coração. Eu sei, Senhor, que é uma palavra voltada mais para quem tem vida conjugal, mas também sei, Senhor, que Tu podes falar conosco a despeito da nossa situação hoje, Pai. Mesmo que não sejamos casados, Pai, é possível que o Senhor alcance o nosso coração, nos instruindo, Pai, nos abençoando através da Sua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Como eu orei, querido, é uma palavra voltada mais para quem tem vida conjugal, tá? E a maior parte dos irmãos na igreja tem vida conjugal, são casados, graças a Deus. Mas mesmo você que não é casado, serve de aprendizado. Ou você vai casar um dia, né? A não ser que você nasceu aí com o dom de celibato, né? Senão você vai ter que casar um dia e é bom já ir aprendendo sobre a vida conjugal, tá certo, queridos? Bom, antes de começar a trabalhar esse texto, eu quero aqui relembrar os pontos principais da mensagem da semana passada, tá, queridos? E eu quero que você acompanhe comigo para você poder se situar e poder acompanhar o pensamento que vem sendo desenvolvido. Do versículo 1 até o 7, basicamente, Paulo está tratando a respeito da vida conjugal, tá bom? Entre homem e mulher. E é um pensamento que ele vem desenvolvendo. E, irmãos, é muito importante para a igreja que ela tenha consciência disso. Eu estava lendo um material em casa, estudando sobre essa questão de casados, e o autor diz que quase todos os livros que nós encontramos hoje nas livrarias aí da vida, a respeito de vida conjugal, tem como parâmetro a psicologia e não a Bíblia. Isso é curioso, na verdade, sabia? Você lê um livro desse e quase nunca você vai encontrar conselhos bíblicos de verdade. Você vai encontrar conselhos psicológicos a respeito da vida conjugal, tá? É o que a ciência diz, é o que a psicologia diz, e quase nunca está centrado na orientação bíblica a respeito de casais. Então nós vamos ter um texto que é claro a respeito de casamento. Quero que você lembre que nós estamos dentro de um contexto, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Há todo um contexto que eu coloquei a semana passada a respeito desse texto. Nós estamos lidando aqui com pessoas que têm uma mentalidade governada, na sua maioria, por um pensamento ascético, gnóstico, a respeito da vida, tá? Da vida conjugal. Essas pessoas, e Paulo está lidando com esse grupo específico aqui na igreja de Corinto, que estavam proclamando que se você quisesse desfrutar de uma vida espiritual verdadeira, você precisaria abrir mão da vida conjugal, da relação sexual entre marido e mulher, tá bom? Se você quer realmente desfrutar, e esse pensamento, querido, é governado primeiro pela filosofia platonista da época, tá? Que essa filosofia de Platão, ela se mistura com a cultura da época, com outras filosofias, com as religiões da época. Daí vem esse pensamento ascético, que pensa que a matéria ou o corpo é uma prisão da alma e eu tenho que subjugar essa matéria para poder dar vazão ao meu espírito. Mas também é um pensamento voltado aqui em se tratando da igreja, né? Há pessoas de mentalidades que se consideravam espirituais demais, eram tão espirituais que eles não necessitavam das relações sexuais, daquilo que a vida a dois promovia, no caso. E também baseado aí na vida do próprio Paulo, né?
eu falei a semana passada e repito, Paulo provavelmente foi um homem casado antes da conversão, mas por alguma razão, e a Bíblia não dá nenhuma luz a respeito disso, depois da conversão ele não é mais casado. Ninguém sabe se a esposa morreu, se abandonou ele por causa do cristianismo, a gente não sabe, Paulo não diz nada, a Bíblia não diz nada, então a gente fica meio que... Mas provavelmente, quando a gente olha todo o contexto da vida de Paulo, provavelmente ele era um homem casado, tá? Citei aqui algumas explicações, dando alguns motivos para isso. Não quis me aprofundar, até porque, na verdade, qualquer coisa que a gente faça é apenas... a gente está apenas conjecturando, a Bíblia não fala especificamente, mas quando você olha o contexto da vida de Paulo, tá, se acredita, e aí eu não falo sozinho, eu falo aí baseado em grandes personagens da história do cristianismo, grandes estudiosos que acreditam, né, que Paulo fosse um homem casado. Bom, reprisando aquilo que nós falamos a semana passada, a expressão, aí eu estou me referindo aos versículos 1 e 2, tá? A expressão é bom que o homem não toque em mulher, se refere ao que algumas pessoas da igreja de Corinto acreditavam e não a uma resposta de Paulo ao que lhe foi perguntado. Se você for para o texto bíblico e olhar os versículos 1 e 2, você vai encontrar exatamente essa questão. Paulo está dizendo, quanto ao que vocês me escreveram, aí o texto segue dizendo, é bom que o homem não toque em mulher. Algumas pessoas interpretam isso como se esse é bom que o homem não toque em mulher, como se fosse uma resposta de Paulo ao que tinha sido escrito a ele, tá? Pela igreja. Esse é um pensamento tradicional, é uma interpretação que durou até algum tempo atrás. Hoje, na sua maioria, irmãos, eu poderia citar aqui todos os grandes estudiosos que fizeram algum comentário a respeito de 1 Coríntios, todos eles citam essa interpretação que eu vou defender. Que essa fala, é bom que o homem não toque a mulher, não é uma fala de Paulo, mas a fala da igreja em si, tá bom? Essas são as duas formas mais comuns de interpretar esse texto. De um lado, aqueles que acreditam que essa expressão é uma resposta de Paulo ao que lhe foi perguntado. Do outro, os que acreditam que essa expressão é uma citação literal ou uma espécie de resumo do que um grupo de pessoas escreveu para Paulo, tá bom? A ideia é, essas pessoas escreveram, e aí eles não sabem dizer se Paulo está citando o texto literalmente, é bom que o homem não toque em mulher, ou se ele está resumindo o pensamento daqueles que escreveram a carta para ele, perguntando sobre a questão da vida sexual. Tá? A nossa interpretação diz e defende, e eu vou tentar manter isso até o final da pregação do capítulo 7, é que esse é bom que o homem não toque em mulher, não é uma fala de Paulo, não é uma resposta de Paulo a esses irmãos, mas é uma fala desses próprios irmãos da igreja para Paulo, tá bom? Então, veja, são as duas principais interpretações desse texto. Aqueles que dizem que Paulo está respondendo à igreja e aqueles que dizem que esse texto não é Paulo respondendo à igreja, mas é Paulo citando aquilo que a igreja escreveu para ele, tá bom? Essas duas formas de interpretações nos levam a duas maneiras diferentes de olhar para o texto. Ficaria mais ou menos assim, a primeira interpretação, que diz que é Paulo respondendo à carta desses irmãos, ficaria mais ou menos assim, quanto ao que vocês me perguntaram, minha resposta é que não é bom que o homem se case, mas por causa da imoralidade aqui é a palavra porneia, nós já vimos isso no capítulo 5 e 6, tá bom? Por causa da imoralidade ou por causa do sexo com prostitutas, vou abrir uma exceção e permitir que cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Essa seria a maneira mais fácil de interpretar se o pensamento estiver correto. É Paulo que está respondendo à igreja. Então, nós interpretaríamos esse texto dessa forma, tá bom? Mas, como não é esse o pensamento e não é essa a interpretação que eu estou defendendo, a outra interpretação ficaria assim. Parece muito igual, querido, mas se você observar, há um abismo de diferença entre uma interpretação e outra. A segunda seria assim. Na carta que vocês me escreveram, vocês disseram que não é bom que o homem toque em mulher. Você percebe? Aqui Paulo está dizendo, vocês me disseram. Não é mais Paulo respondendo, eu digo que é bom. Não é ele que está dizendo. Paulo está dizendo, vocês me escreveram dizendo que não é bom que o homem toque em mulher. Entretanto, agora Paulo está respondendo a eles, entretanto, eu digo a vocês que por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido.
parece muito igual à outra, irmãos, mas há um universo aqui de diferença, tá bom? Quando o texto diz, no versículo 2, que por causa da imoralidade, cada homem deve ter sua própria esposa e cada esposa seu próprio marido, o texto não está dizendo que as pessoas devem se casar por causa da imoralidade. É isso que defende a primeira interpretação. Eu digo a vocês, é bom que não toque, mas por causa da imoralidade, então eu vou abrir uma exceção e permito que vocês casem. É essa a interpretação tradicional. Nessa aqui, querido, o homem ter a sua própria mulher, a mulher ter o seu próprio marido, não tem a ver e não é uma sugestão para que as pessoas se casem. Olha, já que a imoralidade está tão severa aí, então casem. Não é isso que Paulo está dizendo, querido. Não é isso. Ter a sua própria esposa e ter o seu próprio marido diz respeito à relação sexual no casamento. Paulo está usando aqui um eufemismo para o ato sexual. A ideia original do versículo 2 é: cada homem possua sexualmente a sua esposa, cada esposa possua sexualmente o seu marido. É isso que ele está colocando. Por isso que eu digo, há um universo de diferença entre a primeira interpretação e essa interpretação aqui. Paulo aqui está defendendo uma relação matrimonial plena, contrariando fortemente a ideia de uma vida ascética para aqueles que são casados, tá? Então, que isso fique bem claro. Esses são os dois posicionamentos, são as duas interpretações a respeito desse texto, tá? E eu fico com a segunda interpretação. Paulo está aqui fazendo a defesa de um relacionamento matrimonial, conjugal pleno. Aí nós seguimos com os versículos de 3 a 5. Tá? Essa interpretação que eu coloquei diante de vocês resume os versículos 1 e 2. Vou ler mais uma vez. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que não toquem mulher. Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Vocês me disseram, é bom que o homem não toque a mulher. Não concordo com isso. Aliás, concordo em parte. Porque quando ele estiver falando a respeito dos solteiros, ele vai dizer sim, é bom que o solteiro não case. Tá? É bom que o solteiro não case, ele vai dizer isso. Mas com relação aos casados, ele está dizendo, por causa da imoralidade, cada homem possua a sua própria mulher. Tá? É isso que ele está dizendo. Então ele está fazendo uma defesa de um casamento pleno. Está assim sobrando o som aqui em cima. Um pouco estranho. Ele está defendendo um casamento pleno, na verdade. Agora, versículo 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Eu quero mostrar para vocês, querido, esse texto, como é que ele está organizado. Ele está fazendo a defesa de uma vida conjugal plena, tá? Então, no versículo 3, ele apresenta um imperativo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, tá? O conceder aqui é um verbo, já falar sobre isso, é um verbo, é um imperativo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E ele diz o mesmo em relação à esposa, que a esposa conceda ao marido o que lhe é devido. Agora, quando chega no versículo 4, ele vai explicar o porquê desse imperativo. Por que o marido deve conceder à esposa o que é devido a ela? Por que a esposa deve conceder ao marido o que é devido a ele? O versículo 4 vai explicar. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Você percebe? Ele dá um mandamento e explica o porquê do mandamento. Quando a gente chega no versículo 5, nós temos de novo um outro imperativo. Ele diz, não privem um ao outro. É um mandamento. E da mesma maneira, querido, que nos versículos 3 e 4, nós temos mais uma vez o porquê desse mandamento. Não privem um ao outro. Por quê? Porque para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Essa é a estrutura do texto. Um mandamento,
uma explicação para o porquê do mandamento. Depois, um outro mandamento e, novamente, uma explicação para o porquê do mandamento. O que Paulo tem em vista aqui? A realização plena da vida marital. É o que ele deseja, tá bom? É essa a ideia de Paulo aqui. Bom, eu coloquei a estrutura, agora eu quero olhar para o texto mais de perto. Agora eu quero chamar a sua atenção para os detalhes desse texto, tá bom? Então, começo mais uma vez te lembrando da interpretação que nós estamos desenvolvendo. Qual é a interpretação, querido? Que Paulo está aqui, tá? Ele pega aquilo que aqueles irmãos escreveram. Vocês me disseram, é bom que o homem não toque mulher. Ele pega isso e ele vai dizer, entretanto, tá? Eu digo a vocês que por causa da imoralidade, cada homem possua sexualmente a sua esposa e cada mulher o seu marido. Há um camarada muito famoso chamado Craig Blomberg. Ele diz que os versículos aqui de 3 a 7 desenvolve esta primeira aplicação da resposta de Paulo à facção. Ele chama de facção pró-celibato em Corinto, né? Ele está aqui respondendo a essas pessoas aqui. E ele diz que essas pessoas lá em Corinto defendiam a completa abstinência de sexo dentro do casamento, mas Paulo consegue imaginar apenas um papel muito limitado para tal abstinência. Um marido e uma esposa devem ter relações sexuais com frequência suficiente para que nenhum dos dois fique frustrado ou tentado a trair o outro. Essa ideia, querido, de que havia uma facção pró-celibato é muito defendida entre os estudiosos, entendeu? Havia um grupo, eu disse semana passada, que provavelmente esses são aqueles que diziam, eu sou de Cristo. Lembra? Havia um grupo que dizia, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, um terceiro dizia, eu sou de Cristo, mas havia um grupo conhecido como o grupo dos espirituais que diziam, eu sou de Cristo. Esse grupo, na sua pseudo-espiritualidade, eles diziam, nós não obedecemos voz de homem, nós só obedecemos ao nosso Deus. Provavelmente era esse grupo que defendia a ideia de uma vida celibatária ali na cidade de Corinto, tá bom? Bom, nós temos aqui o desenvolvimento dessa resposta de Paulo, tá? E ele vai explicar como o casal deve viver uma vida plena no casamento. E a primeira coisa que Paulo diz, querido, é que no casamento o sexo não é direito, é dever. Escute bem isso aqui, querido. Aqui vai contrariar tudo o que há de psicologia a respeito da vida conjugal, tá? Paulo está dizendo que no casamento o sexo não é direito, o sexo é dever. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. Conceder, irmãos, essa palavrazinha aqui, conceda, ela é um verbo, e esse verbo está no tempo presente, ação contínua, tá? Está na voz ativa, diz que eu sou o responsável por fazer isso, e está no modo imperativo. Ele não está pedindo, ele não está dando conselho, ele está dando um mandamento. O marido deve conceder à esposa o que é direito dela, e a esposa deve conceder ao marido o que é direito dele. Conceder aqui significa pagar totalmente, é esse o significado no texto grego, tá bom? Então, lendo o texto com a sua interpretação, que o marido pague totalmente o que é devido à sua esposa e que a esposa pague totalmente o que é devido ao marido. Quando Paulo diz que é para conceder o que lhe é devido, o que é devido aqui é, novamente, um outro eufemismo para falar da relação sexual entre marido e mulher. Então ficaria assim, que o marido satisfaça sexualmente a sua esposa e que a esposa satisfaça sexualmente o seu marido. É isso que um deve ao outro e o outro deve ao um. É isso que ele está dizendo. Então, a obrigação aqui, ele está dizendo que é obrigação e dever dos cônjuges satisfazerem-se mutuamente. Queridos, vamos lá.
Eu sei que isso pode soar estranho aos ouvidos modernos, tá? Novamente, isso vai contrariar toda a psicologia a respeito da vida conjugal que nós temos hoje aí nas prateleiras das livrarias, tá? Então isso vai soar estranho aos ouvidos modernos. E eu não estou falando aqui apenas dos ouvidos de uma sociedade sem Deus. Eu sei que há muitos cristãos que estão dispostos a condenar sem nenhuma piedade esse posicionamento de Paulo. Qual é o posicionamento? Sexo não é direito, sexo é dever. É isso que está sendo ensinado aqui. Sinceramente, querido, baseado em tudo aquilo que eu já li, eu tenho no meu computador, naquele computador, eu tenho uma pasta que está lá, casados, ou casados para sempre, alguma coisa dessa natureza. Eu tenho uma lista enorme de um monte de material, de seminários e apostilas, de livros a respeito do casamento. Se eu fosse basear aquilo que essas pessoas escreveram a respeito de casamento, irmãos, daria quase para ouvir algum desses autores gritando assim: quem é Paulo para dizer, né, que eu devo ter ou não, como que eu devo ter, ou se eu devo ter ou não relações com o meu cônjuge? As pessoas se revoltam com a ideia, querido, do que Paulo está colocando aqui. Outras pessoas, aparentemente mais moderadas, né, talvez até digam assim, eu pensei que o sexo só devesse acontecer por amor. Esse pensamento aqui, irmãos, eu considero ele até mais perigoso do que o primeiro, porque ele é fruto do seguinte raciocínio, tá? Eu estou chateado com o meu cônjuge e ele não merece que eu o satisfaça. Se quiser, desculpe a expressão, as crianças vão me perdoar, mas se quiser sexo, vai ter que merecer. Olha, queridos, isso tem sido uma realidade em muitos casamentos. Há um autor que eu não lembro aqui, ele diz que há uma guerra entre marido e mulher. Há uma guerra silenciosa. O marido, para ter o que quer da esposa, isso é antigo, tá, gente? O autor vem de uma mentalidade assim um pouco que não se ajusta bem à nossa realidade, mas eu vou colocar mesmo assim. O marido, para ter aquilo que ele quer da esposa, ele vai subjugá-la na questão financeira. Então, assim, quer alguma coisa? Quer, né? Tem que me agradar, para eu poder abrir a mão e liberar a grana. A mulher, quando não tem esse poder, né? Geralmente a dona de casa cuida da casa, o marido que põe tudo em casa. A mulher, a sua moeda de troca é o sexo. O marido é o dinheiro, a mulher é o sexo. Me chateou, acabou, não adianta, não tem esse negócio, entendeu? Vai ter que merecer. Eu conheci pessoas que segurou essa situação por meses a fio. Ouvi alguém falar semana passada no nosso culto de casais de uma pessoa que estava no casamento há 7 meses sem relação sexual. É estranho, querido, é estranho. É essa linguagem aqui: eu estou chateado com o meu cônjuge e ele não merece que eu o satisfaça. Se ele quiser, ele vai ter que fazer por merecer. Só que Paulo vem e diz assim: não, está errado isso. Irmãos, observe o que Paulo vai dizer, querido. Não se privem um ao outro. Não faça isso. E veja, Paulo não está preocupado em querer parecer espiritual. Não faça. Por quê, Paulo? Porque se vocês fizerem, vocês estarão empurrando o seu cônjuge para os braços do diabo. Literalmente. É o que ele está dizendo aqui, irmãos. Bom, dito isso, irmãos, a gente precisa levantar uma questão com relação à acusação contra o apóstolo, né? Nós devemos perguntar mais ou menos assim: o que foi que levou Paulo a dizer essas coisas? Por que ele está colocando isso na verdade? Por que dizer ao marido que pague totalmente o que é devido à sua esposa? E por que dizer à esposa que ela pague totalmente o que é devido ao marido? E você sabe que pagar totalmente, ele está falando do ato em si, entendeu? Da relação sexual em si. Tudo no texto, irmãos, nos leva a crer que havia pessoas na igreja de Corinto que estavam privando o seu cônjuge da intimidade sexual. Você olha o texto, olha o versículo 5. Não vos priveis uns aos outros. Ele fala de uma coisa e ele sabe, isso está acontecendo lá. Eu li hoje um comentário onde o autor lista uma série de possibilidades do porquê a igreja aderiu a essa questão do ascetismo lá. Por que havia um grupo de pessoas na igreja de Corinto que estavam adotando isso? Você quer viver uma espiritualidade sadia, fervorosa? Então, privem-se da intimidade sexual.
Irmãos, é uma mentalidade gnóstica, é uma mentalidade platônica. O corpo é uma prisão da alma. Se você der vazão, quanto mais vazão você dá aos desejos do seu corpo, mais você se priva da sua relação com Deus. Então, se você quer desfrutar de uma relação com Deus, mortifique o seu corpo. E não há forma mais, de acordo com essas pessoas, não há maneira mais poderosa de mortificar o corpo do que privar as pessoas daquilo que satisfaz elas. Não vos priveis, é o que Paulo diz. É possível falar em defesa de Paulo, querido, que ele está aqui lidando com um problema específico e que este mandamento não significa aqui um posicionamento final a respeito do sexo no casamento. É possível? É sim. Paulo está lidando com uma realidade específica, tá? Agora, eu só quero que você entenda duas coisas. Duas coisas a respeito disso. A gente não pode esquecer de forma alguma que isso aqui é uma resposta específica para uma situação específica, tá? Não tem como, a gente tem que encarar isso. É uma realidade. Alguém escreveu para Paulo, falando de uma situação que estava ocorrendo na igreja, tá? E Paulo está respondendo a isso. Então nós temos que levar em consideração o contexto. Agora, só não podemos esquecer que mesmo que eu esteja lidando com uma realidade específica, que eu não possa fazer disso, querido, aqui um princípio geral para toda a abordagem sobre o casamento, eu preciso entender que Paulo está aqui falando inspirado por Deus. Porque algumas pessoas, irmãos, isso é interessante, sabe? Algumas pessoas, querido, e isso é quase que comum na verdade, ao discordarem de Paulo a respeito de algum posicionamento que ele tem, essas pessoas alegam que Paulo está se expressando daquela forma por causa das suas raízes judaicas, entendeu? É mais ou menos assim, só para você entender isso, só um exemplo para você entender isso. Essa é a crítica que fazem a Paulo quando ele trata do papel da mulher na igreja. Aí, nós, em pleno século XXI, com todo o conhecimento que nós temos, a gente olha e diz, olha, Paulo está apenas refletindo a sua origem, as suas raízes judaicas, por isso ele pensa dessa forma. E por causa disso, nós resolvemos ignorar tudo aquilo que Paulo diz a respeito do papel da mulher na igreja. Você quer ver uma coisa interessante? Há muitas igrejas, dentre as igrejas mais tradicionais, que não aceitam a mulher ser pastora. Não é bem ser pastora, tá bom? Aí eu teria que fazer uma diferença, eu teria que fazer uma separação entre o ofício pastoral e o dom pastoral. A mulher pode até ter o dom pastoral, mas ela não pode exercer o ofício pastoral. Ser pastora é presidente de uma igreja. A Convenção Batista Nacional não aceita que uma mulher, e é até uma coisa que eu acho meio estranha, né? Eles ordenam uma mulher como pastora local, mas não aceitam que ela pastoreie uma igreja, ela seja pastora presidente de uma igreja. Isso é um negócio bem esquisito, contraditório, na verdade. Então, por que as pessoas adotam essa postura? Porque você não vai encontrar na Bíblia, em nenhum lugar, alguma sustentação para a ideia de uma mulher ser pastora, exercer o ofício pastoral. Mas por causa dessa interpretação e dizer, não, Paulo está apenas refletindo aqui as suas raízes judaicas e isso não se aplica para nós estamos no século XXI, a realidade é outra, aí as igrejas vão lá e consagram a mulher como pastora. Já que o argumento é que Paulo está refletindo a sua origem, tá, judaica, nós vamos esquecer isso aqui, esquecer o que está escrito e nós vamos adotar tal postura. E aí, querido, sempre que eu ouço alguém falar sobre isso ou leio alguém escrevendo sobre isso, me vem uma pergunta: será que eles esqueceram que Paulo está falando inspirado? Que o que ele tem, na verdade, vem de Deus e não é exatamente uma ideia só dele? As pessoas esquecem isso. Então, essa é a minha primeira observação, tá? Nós não podemos esquecer que mesmo sendo uma resposta específica para uma situação específica, nós estamos diante de um texto inspirado pelo Espírito Santo. A segunda questão, querido, que eu coloco é, mesmo que o motivo seja completamente diferente do que é tratado aqui, qual é o motivo aqui tratado? É que havia na igreja algumas mulheres, e eu não tenho tempo para entrar nisso, irmãos. Há uma expressão que os estudiosos usam no comentário de Romanos 7, que são as mulheres escatológicas, né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas eles acreditavam que havia algumas mulheres na igreja de Corinto que estavam privando os seus maridos da relação sexual e que o marido, para satisfazer essa necessidade, estava recorrendo a prostitutas. O texto não diz isso, tá? A gente tem que ser honesto com o texto não diz. Ele fala da relação, o marido não deve privar a esposa não deve privar o marido. Então ele não está aqui de forma alguma apontando para o homem ou para a mulher, não está.
Isso são conjecturas baseadas em suposições, algumas coisas, tá? Mas o fato é que havia na igreja de Corinto cônjuges que estavam sendo privados do direito à relação sexual, e por causa disso, tá? E essas pessoas falam essa questão de mulheres por causa da prostituição, tá? Porneia aqui aponta para a prostituição que havia na cidade de Corinto. Por causa disso, alguns desses homens estavam recorrendo a prostitutas para satisfazer a sua necessidade. Bom, mesmo que o motivo seja completamente diferente do que é tratado aqui, quando um cônjuge priva o outro da intimidade sexual, eu pergunto a vocês, esqueça, isso não tem nada a ver com o que Paulo está tratando aqui, mas eu pergunto a vocês, se isso acontece hoje, se um cônjuge em pleno século XXI priva o seu marido, priva a sua esposa, por qualquer que seja o motivo, aqui não vem à tona, o fato é estar havendo uma privação. Se isso acontece, tal pessoa não está expondo o seu parceiro a uma investida do maligno? Você percebe o texto? Mesmo que eu ignore completamente o contexto histórico, religioso da sua época, se a situação se repetir, o princípio permanece o mesmo. Quando um cônjuge é privado do seu direito ao sexo, tal pessoa está exposta a uma ação maligna. É o que Paulo está ensinando. Eu não posso negar isso, irmãos. Eu não posso. Eu conheço casos em que isso aconteceu e o cônjuge que estava sendo privado foi buscar fora. Entende? Está sendo privado. Punição. O caso que eu conheço é a pessoa está punindo o seu parceiro. Punindo ele. Está com raiva e está punindo. E aí o cara vai buscar fora. Deixa eu dizer uma coisa, antes que eu continue aqui, antes que alguém pense que eu esteja justificando, eu não estou justificando, eu não acredito que seja certo, que um homem não deva fazer isso, que uma mulher não deva fazer isso, que deve haver algum tipo de restauração no casamento, tá? Que deve haver aí uma busca por solução do problema, tá? Não estou justificando, eu só estou colocando fatos diante de vocês. Eu não estou defendendo os fatos, apenas citando os fatos a vocês, tá bom? Porque é privado, aí a pessoa vai lá e procura fora. Isso é uma verdade, é uma realidade. Eu conheço casos assim, tá? São fatos. Não justifico, não defendo. Apenas estou colocando diante de vocês os fatos. Só isso. Se acontece hoje, querido, lá em Corinto, era por causa dessa questão do ascetismo religioso. Era a crença que se privar do sexo favorecia a vida espiritual. Hoje, pode ser qualquer outro motivo, pode ser vingança. Eu estou chateado com a minha esposa. Quando a gente fala de mulher, é porque geralmente o homem não tem raiva no mundo, no coração do homem, que prive ele disso, né? Mas a mulher é diferente. Com a mulher é diferente. Não estou acusando, não, viu? Eu só estou colocando outro fato. É outro fato. O homem pode estar zangado, o que tiver, a mulher acenou, o cara esquece a raiva. E, entende? Não é bem assim com o outro lado. Não é. Então, seja por vingança, seja por qual motivo, quando um cônjuge é privado do seu direito ao sexo, ele está sendo exposto à ação maligna. Entenda só isso, querido. De tudo que eu vou falar aqui, grave isso. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu acredito que deva haver consenso entre os casais, eu acredito que deva haver comunicação entre os casais, que deva haver, da parte de um dos dois ali, uma busca por solução para que o problema não se prolongue. Porque se prolongando o problema, queridos, há um risco sério, tá? De você expor, e de empurrar o teu cônjuge para os braços do inimigo e permitir que ele o tente. Vamos voltar ao texto mais uma vez? Vamos para o versículo 4. Agora nós vamos ver o porquê que os cônjuges devem pagarem totalmente um ao outro. Que o marido conceda à mulher o que é devido a ela, que a esposa conceda ao marido o que é devido a ele. Olha o versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Aqui tem uma coisa interessante. Para aqueles que gostam de acusar Paulo de ser machista, e há muita gente que faz isso, né? Acusam Paulo de ser machista, de ser misógino, de ser um homem preso à sua herança judaica. Ele aqui, querido, coloca as relações sexuais dentro do casamento cristão em um patamar muito mais elevado do que o que era visto, ou o que é visto ainda hoje, na maioria das culturas do seu tempo, e principalmente, querido,
dentro da realidade da igreja, onde o sexo é frequentemente visto como um privilégio do marido e obrigação da esposa. Eu digo a vocês que esse é um pensamento moderno ainda. O sexo é um privilégio do marido e é uma obrigação da esposa. Eu lembro de uma novela muito antiga, com uma cena muito hilária, acho que é o Bem Amado, se eu não me engano. O cara tá na cama e ele chama a esposa de mulher, vem cá, porque eu quero te usar. Sobe aqui que eu quero te usar. É uma obrigação dela, sabe? É direito dele, é obrigação dela. Paulo aqui, querido, coloca, no que diz respeito à relação sexual, os dois estão no mesmo patamar, no mesmo nível. O marido conceda à esposa o que é devido a ela e a esposa conceda ao marido o que é devido a ele. Mais ainda, veja, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Voltando ao texto aqui, ao versículo 4, Gordon Fee diz que as relações sexuais não são apenas uma obrigação dentro do casamento, mas o são porque, mediante a singular entrega de si mesmo no matrimônio cristão, um cônjuge fica debaixo da autoridade do outro. Com relação ao verbo aqui, tá? O marido não tem poder. Poder aqui é uma palavra grega, tá? Que eu não sei pronunciar ela aqui, exousa, alguma coisa assim. É uma palavra grega para autoridade. E implica, essa palavra implica em alguém ter autoridade sobre algo de tal forma que possa fazer com esse algo o que achar conveniente. A palavra que o marido não tem, a esposa não tem poder sobre o corpo do marido e o marido não tem poder sobre o corpo da esposa, essa palavra implica ter autoridade sobre algo de tal forma que possa fazer com esse algo o que achar conveniente. Aqui a implicação é que na mutualidade das relações sexuais, o corpo de um é o bem de livre uso do outro. É isso que escreveu o Gordon Fee, tá bom? Escute, querido, escute. A palavra que Paulo está usando aqui é uma palavra muito forte. A esposa não tem poder sobre o corpo do próprio, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Paulo está dizendo que é o marido que tem poder sobre o corpo da mulher. Esse poder, essa autoridade que ele tem, de acordo com o texto grego, diz que ele tem poder para fazer o que achar conveniente, tá? Mas da mesma forma, o marido não tem poder sobre o corpo dele, e sim a esposa, e também para fazer aquilo que achar conveniente. É isso que está sendo dito aqui. No entanto, querido, essa ideia, ela precisa ser entendida à luz do que vai ser dito no versículo 5. Paulo diz, mas eu tenho que interpretar isso baseando o que eu vou interpretar no que Paulo vai dizer no versículo 5. E o que ele diz no versículo 5? Não privem um ao outro. É isso que ele está dizendo. Não privem. A esposa não pode privar o marido da intimidade sexual. Por quê? Porque ela não tem poder sobre o corpo dela. Quem tem esse poder é o marido. O marido não pode privar a esposa, tá? Da intimidade sexual. Por quê? Porque ele não tem poder sobre o corpo dele, e sim a esposa. Então, essa ideia aqui tem que ser entendida, esse conceito aqui de Paulo tem que ser entendida à luz do versículo 5, tá bom? A ênfase do texto não está em possuir o corpo do cônjuge para usá-lo conforme a sua própria vontade. Não é isso que Paulo está dizendo, ele está falando para crentes, irmãos, mas sim no fato de que no casamento ninguém tem autoridade absoluta sobre o seu próprio corpo, ou seja, um cônjuge não pode simplesmente decidir privar o outro da intimidade sexual. Eu não sei se vocês conseguem entender, querido, o pensamento de Paulo aqui. É preciso que haja companheirismo, é preciso que haja uma decisão no coração de quem é casado de nunca privar o seu parceiro da intimidade sexual. Mas por que toda preocupação? Porque Paulo está combatendo uma ideia de que você, para experimentar uma espiritualidade pungente, você precisa se privar do sexo. Paulo está dizendo, isso não tem nada a ver.
Na verdade, essa mentalidade que nos priva da intimidade sexual, ela pode ser uma arma poderosa na mão do diabo. Porque quando um priva o outro, você empurra esse outro para os braços do diabo. É o que Paulo está colocando, irmãos. Meu corpo não é meu, é da minha esposa. O corpo da minha esposa não é dela, é meu. Então, nem eu nem ela, nós não temos o direito de nos privarmos disso, achando que com isso nós vamos desfrutar de uma espiritualidade mais fervorosa. Está errado esse tipo de coisa. E lembre, querido, eu estou usando o contexto aqui da carta de Corinto, tá? Que era a alegação, mas o motivo não importa. Se você priva o seu parceiro, você cai dentro do princípio. E o princípio é que quando um parceiro é privado disso, ele é empurrado para os braços do inimigo. Ele é colocado diante do inimigo para que o inimigo tente, na verdade. O princípio é isso, tá bom? E a intenção de Paulo aqui, querido, é fazer do texto uma advertência contra a negação da intimidade conjugal. E qual é o propósito disso tudo? Evitar as tentações que são oriundas de uma ação maligna e, ao mesmo tempo, fortalecer a união matrimonial. Dito de outra maneira, irmãos, a vontade de Deus para os casados é que haja plenitude no casamento. É o que Deus quer. O plano de Deus para quem é casado, querido, é que eles desfrutem de um casamento abençoado, de um casamento pleno, onde haja realização, satisfação entre os dois. Você observa uma coisa interessante? Que em nenhum momento Paulo fala da relação sexual no sentido de procriação, de gerar filhos. Ele não está preocupado com isso aqui. Embora Deus estabeleceu homem e mulher para que procriasse. Mas Paulo aqui não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele está tratando de um problema específico. Ele está tratando de algo que era característico daquela cidade, daquela igreja. A ideia é que a vontade de Deus para o casamento é que haja plenitude no casamento. É que haja satisfação plena no casamento. E que o inimigo não encontre no matrimônio uma oportunidade de tentar um ou outro, querido. É o que está sendo colocado aqui. Irmãos, para nós aqui, querido, casados, nós casados, irmãos, como nós precisamos vigiar com relação a isso. Esqueça toda a psicologia do casamento, essa psicologia moderna. Volte os seus olhos para a palavra. Creia naquilo que está escrito. Baseie o seu relacionamento naquilo que está escrito, na orientação que vem de Deus para o seu casamento. Porque é assim que Deus quer que funcione, irmãos. Deus quer que haja plenitude. Deus quer que haja uma relação abençoada, onde o inimigo não tenha espaço para tentar um ou outro, entende? Esse é o desejo do coração de Deus. E quando a gente não consegue perceber isso, querido, ou está causando problema, está nessa área, eu repito, querido, nós deveríamos buscar ajuda. Nós deveríamos buscar ajuda, recorrer a alguém. Uma pessoa mais experiente, um irmão, um pastor, um líder, não sei, alguém que você olhe para a vida dele e veja ali uma pessoa capaz de te ajudar, mas é preciso. E só um recado, só um lembrete aqui, na hora de buscar ajuda, querido, tenha muito cuidado, porque você pode abrir a sua vida para alguém que não seja confiável e isso é um risco muito grande, tá? Busque as pessoas certas, de confiança. Porque se você abre uma necessidade, um problema teu conjugal para alguém que não é de confiança, para alguém que tem a língua solta, você pode estar trazendo mais problema para o seu casamento, tá bom? Não é isso que Deus quer. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus para os casados é que eles sejam plenos na sua relação. É isso que Deus quer para cada um de nós, homens e mulheres que já experimentaram ou que estão experimentando aqui da vida conjugal. Tá bom, queridos?